Também tá colocando. Tem uma parte da matéria que não foi vista, então. Começou a gravar, hein, pessoal? Faltou uma parte que seria a parte do cálculo anestésico, tá? E aí é isso que eu vou falar hoje para vocês. Vou começar a compartilhar minha tela. Preciso explicar alguma coisa para vocês. Compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim, professor. Uma tela em branco. Tá? Uma tela em branco. Não, não é isso. Tá. Agora, melhorou. Tá. Então, a gente falou naquela última aula daquela dosagem máxima recomendada para cada anestésico local, ok? E aí eu tinha falado o seguinte, normalmente o que vai limitar a dosagem máxima daquele tubete de anestésico, normalmente vai ser o sal anestésico e não o vasoconstritor, tá? Porque normalmente o vasoconstritor tipo 1 para 200 mil, que seria a diluição da adrenalina que a gente encontra, que é o vasoconstritor recomendado, como a gente já falou, para a grande maioria dos casos, se a gente fosse fazer o cálculo somente para o vasoconstritor adrenalina, por exemplo, 1 para 200 mil, no adulto jovem, indivíduo saudável, aquele ASA 1 ou ASA 2, daria 20 tubetes, ok? Sendo que a gente não precisa usar 20 tubetes. E se a gente for fazer o cálculo pelo sal anestésico, a gente vai ver que dá muito menos do que isso. Então, normalmente, o vasoconstritor ele não é impeditivo em relação à quantidade, porque a gente pode usar realmente grandes quantidades naquele paciente daquela diluição, tipo 1 para 200 mil, ok? A exceção vai ficar para os cardiopatas, tá? Então, nos pacientes cardiopatas, na adrenalina especificamente, a gente só pode utilizar até 4 tubetes. Aí a gente já não usa mais aquela parte do cálculo anestésico, por só anestésico. Você vai poder utilizar até 4 tubetes, tá? Então, essa fica a única exceção, ok? Então, para todos os outros casos, a gente vai precisar fazer o seguinte, o cálculo anestésico, em relação ao sal anestésico, principalmente, tá? E aí, pegando aquela tabelinha lá, que eu mostrei para vocês, se vocês se lembram, eu disse assim, olha, tem essa dose máxima recomendada pelo autor e tem a dose máxima recomendada pelo fabricante. Normalmente, a gente vai utilizar a dose máxima recomendada pelo autor, que normalmente é bem mais conservador. E aí eu dei exemplo para vocês. Olha, a lidocaína, pelo autor, a dose máxima recomendada é de 4,4 miligramas por quilo. Deixa eu colocar aqui. 4,4 miligramas por quilo, tá? Essa seria a dose máxima. Beija, que diabo é isso? Dose máxima recomendada aqui pelo autor, ok? Já a dose máxima recomendada pelo fabricante, isso aqui eu estou falando de lidocaína, tá? No caso, a dose máxima recomendada pelo fabricante da lidocaína seria de 7 miligramas por quilo. Estão vendo a minha tela aí, no momento que eu estou escrevendo, pessoal? Sim, professor. Ok, beleza. Então, normalmente a gente vai utilizar nos cálculos anestésicos essa dose máxima recomendada pelo autor, de 4,4. Tá entendido isso, pessoal? Já achei isso que eu fiz aqui. E aí a gente vai partir, então, desse cálculo, tá? A gente vai partir, então, desse cálculo, ok? Então, vamos supor que chegue lá para a gente um paciente pesando 58 quilos. Ok? Paciente que pesa 58 quilos. Vamos usar lidocaína 2%. Que é o anestésico, como a gente já falou, mais utilizado. Então, vou usar lidocaína 2% nesse paciente que pesa 58 quilos.
qual é o máximo de tubete que eu posso utilizar nesse paciente? Tá? Essa é a minha pergunta. Qual é o máximo que eu posso utilizar nesse paciente? Então, antes do paciente chegar lá na anamnese, eu vou pegar o peso dele, vou anotar o peso dele, depois eu vou fazer em casa, com calma, tranquilo, isso daí. Depois que vocês já pegarem a manha, vocês já vão ver que é muito mais rápido, muito mais fácil fazer. Didaticamente, eu opto por dividir em 3 sessões esse cálculo anestésico. A primeira sessão, a segunda e a terceira sessão, tá? Então, vamos explicando por sessão. O primeiro passo que eu vou fazer, ok? O primeiro passo vai ser eu achar quanto de sal anestésico que esse paciente pode receber, tá? E eu acho isso daí em função do peso dele, ok? Então, eu sei que o paciente tem 58 quilos, ok? Eu vou multiplicar esses 58 quilos pela dose máxima recomendada pelo autor, desse caso da lidocaína, que seria 4,4. Tá entendido isso daí, pessoal? Tá sim, professor. Tá, Pode professor. prosseguir. Então, 58 vezes 4,4 dá 255,2. O quê? Miligramas. Então, ó, nesse primeiro passo aqui, eu achei o quê? Que esse paciente que pesa 58 quilos, ele só pode receber 255,2 miligramas desse sal anestésico lidocaína. Tá? É isso que esse primeiro passo quer dizer. Tá ok? Tá ok, pessoal? Tá sim, professor. Tá. Deem só um minutinho aqui. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, esse paciente ele só pode receber 255,2 miligramas de sal anestésico. Só que eu quero saber em tubete isso daí, porque é isso que eu vou medir na clínica diária. Eu vou medir a quantidade em tubete, ok? Então, eu preciso dessa primeira informação, ok? Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo vai ser encontrar quanto do sal anestésico existe dentro de um tubete, dentro daquele tubete que a gente tem, que a gente utiliza, quantos miligramas do sal anestésico existe, tá? Então, esse vai ser o nosso segundo passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa informação aqui, ó. Vocês podem observar que toda vez que eu falo do anestésico, toda vez que vocês vão comprar um anestésico, vem lá escrito do lado a porcentagem. Essa porcentagem significa o quanto de diluição que existe naquele anestésico, tá? Então, 2% significa dizer o quê? Que existem 2 gramas diluídas em 100 ml. É isso que significa 2%. 2 dividido por 100. 2 gramas em 100 ml. Ok? Mas eu não quero saber o conteúdo de 100 ml, eu quero saber o conteúdo de 1,8 ml. Esse 1,8 ml ele vai ser fixo. Ele é o volume que cabe dentro daquele tubete de anestésico. Ok? Então, dentro daquele tubete de anestésico tem 1,8 ml. Ok? E aí eu vou simplesmente fazer uma regra de 3 simples. Tá? Do outro lado, X. Ok? Deu para entender até aqui, pessoal? Deu, professor. Ok. Só que eu não quero, eu tenho que ter as ordens de grandeza semelhantes. Então, aqui eu tenho ml, aqui eu tenho ml, ok? Aqui eu estou trabalhando com miligramas, então aqui está em gramas. Então, eu tenho que transformar isso daqui para miligramas. O que eu vou fazer? Multiplicar por 1.000, ok? Então, na verdade, vai ser 2.000 miligramas, está contido em 100 ml. Só que eu quero saber em 1,8 ml. Quantas miligramas tem? Aí esse daí vai ser o meu X, tá? Como é que eu vou resolver isso daí, então? O X vai ser igual a 1,8 vezes 2.000 dividido por 100.
Regra de 3 simples, tá? Aí quem não lembrar isso daí, procura algum vídeo no YouTube, tá? Para relembrar disso daí. Ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x e multiplicar pelo 100, vou pegar o 2.000 e multiplicar por 1,8. Ah, mas por que o 100 está aqui embaixo agora? O 100 está aqui embaixo agora porque ele estava multiplicando aqui, e aí ele passa para o outro lado dividindo, tá? Bom, o que eu vou ter dessa operação aqui? Que o x vai ser igual a 36 miligramas. Deu para entender? Professor, deixa um pouquinho aí na tela que tem gente que está copiando o que o senhor está passando, tá? Pessoal, hoje eu estou gravando, com certeza. Tá? Hoje eu estou gravando, com certeza. E aí eu vou baixar isso daí e vou disponibilizar para vocês. E mesmo no canal do YouTube, já tem um vídeo sobre esse, que eu dei uma aula para uma outra turma ensinando a fazer isso daí. Então, se olhar agora lá no canal do YouTube, já tem esse vídeo ensinando, tá? Fazendo esse passo a passo. Tá, pessoal? Deu para entender até aqui, pessoal? Deu sim. Ok. Então, ó, só recapitulando. Nesse primeiro passo, eu peguei peso do paciente e multipliquei pela dose máxima recomendada pelo autor. Esse é o meu primeiro passo. Então, 58 quilos do paciente vezes 4,4, eu achei quanto que esse paciente pode receber de anestésico. Ok? Esse foi o meu primeiro passo. Meu segundo passo, eu vou pegar a porcentagem lá e vou fazer essa regra de 3. Tá? Então, eu vou pegar 2%, dá 2.000. Se fosse lidocaína 3%, por exemplo, seria aqui, então, 3.000 miligramas, ok? Vamos supor que a bupivacaína, por exemplo, que é 0,5%. O pessoal sempre me pergunta isso. Bupivacaína que é 0,5%. Eu vou pegar 0,5 e multiplicar por 1.000. Então, vai ficar quanto? 500 miligramas, tá? Se fosse 4%, por exemplo, seria o quê? 4.000 aqui. Tá? E assim vai. Tá bom, pessoal? Isso daqui vai ser constante. Isso daqui vai ser constante, isso daqui também. Tá? Então, calma aí. Deixa eu apagar tudo isso. 255. Gravem aí o primeiro passo, 255,2. Que é para eu poder fazer o terceiro passo. Esboço, deixa eu apagar aqui. Aqui, apaguei. Quanto pesava o meu paciente? 58 quilos que eu falei? Deixa eu confirmar aqui se é 58 quilos. 58 vezes 4,4. É, 58 quilos, tá? E autorizando lidocaína 2%, tá? Então, no meu primeiro passo, achei quantos miligramas desse anestésico o paciente pode receber. No meu segundo passo, eu achei quantos miligramas do sal anestésico existe dentro de um tubete de lidocaína 2%. E aí sim vem o meu terceiro passo. O terceiro passo vai ser o quê? Pegar aquele primeiro passo e dividir pelo segundo passo. Miligramas, miligramas. Corta aqui, corta aqui. Quanto é que vai dar essa operação? Dividido por 36. Vai dar 7,08 tubete. Tá? 7,08 tubete. Ok? Então, olha lá. 7,08 tubetes. Então, esse paciente que pesa 58 quilos só pode receber 7,08 tubetes. Tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Assim.
Querem que repita? Querem que repita, pessoal? Professor, esse 36, ele está só dividindo o 255, não é? Ele está dividindo, Ah, tá, tudo bem, então. tá? Vou fazer só mais um rápido, então. Tá bom? Só pra gente... Vamos ver. Deixa eu escolher aqui. Vamos fazer com a articaína. A articaína, ela é 4%. Tá? Vamos supor que meu paciente pese 86 quilos, tá? Então, qual que vai ser o meu primeiro passo? Deixa eu pegar. Só para perguntar, esses 4% é o que mesmo? O 4% é a diluição do anestésico. Ou seria a concentração do anestésico. Entendeu? Ou de outra forma de leitura seria a concentração desse anestésico. Tá? Isso que quer dizer essa porcentagem aí. Tá bom? Então, vamos lá. Meu primeiro passo, eu pegaria o peso do paciente e multiplicaria pela dose máxima recomendada pelo autor, tá? Pela dose máxima conservadora. Nesse caso da articaína, a dose máxima recomendada é de 7 miligramas por quilo, tá bom? Então, pegaria o peso e multiplicaria por 7, que é a dose máxima, de acordo com aquela tabela que tem lá na aula passada, tá? 86 vezes 7 dá 602 miligramas. Então, teoricamente, esse paciente só poderia receber 602 miligramas. Porém, prestem atenção agora, porém, existe um limitante, uma dose máxima por sessão. Cada anestésico local tem uma dose máxima por sessão, independente do peso do paciente, ok? Nesse caso da articaína, a gente tem um fator limitante, uma dose máxima limitante em 500 miligramas. Todo e qualquer paciente só pode receber até 500 miligramas de lidocaína. Não pode ultrapassar disso daí. Então, nesse nosso caso aqui, esse paciente ultrapassou, deu 602. Então, a gente não utiliza esse 602, prestem atenção, a gente não utiliza 602 e utiliza o fator limitante, 500 miligramas. A lidocaína lá, ela tem também, tá bom? A dose máxima por sessão dela é 300 miligramas. Então, se naquele cálculo lá eu tivesse dado mais de 300 miligramas, eu teria que utilizar lá naquele terceiro passo a dose de 300 miligramas. Assim como aqui nesse caso, eu vou ter que utilizar a dose de 500 miligramas para concluir meu cálculo. Tá entendido isso daí, pessoal? Alô, alô? Tá entendido, pessoal? Tá, professor. Ok. E aí lá naquela tabela tem essa dose máxima por sessão em miligramas, tá bom? Então, nosso primeiro passo eu já achei, então eu tenho que usar 500 miligramas desse anestésico nesse paciente, porque é a dose máxima por sessão que eu posso utilizar. O meu segundo passo, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o 4%, que a gente já sabe que vai dar 4.000 miligramas, ok? Diluídos em 100 ml. Mas eu quero saber em 1,8 ml. Vai ter X. X vai ser igual a 1,8 vezes 4.000 dividido por 100. Corta 2 zero aqui. 40 vezes 1,8. Isso aqui vai ser igual a 72 miligramas. Tá? Então, dentro de um tubete de 4% de articaína, só tem 72 miligramas desse sal anestésico. Esse é o meu segundo passo. E aí sim, o meu terceiro passo é unir essas duas informações. Então, eu vou pegar 500 miligramas e dividir por 72 miligramas.
Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 500 dividido por 72. Vai dar 6,9 tubetes. Então, esse paciente de 86 quilos só pode receber 6,9 tubetes. Ok? Tá entendido isso, pessoal? É assim, professor. Beleza, então. Tem uma aluna que ela tá tentando entrar, a Gisele. Apareceu pro senhor aceitar aí? Não sei se apareceu, porque quando eu saio daquela tela, eu fico focando só nessa outra tela, não aparece duas telas para mim. Eu vou ter que parar o compartilhamento de tela aqui para poder ir lá. Deixa eu lá ver. Gisele, tá. Pronto, estou admitindo ele. Já deve ter entrado agora. Pronto. Bom, mas quem já está a partir de agora, deu para entender até agora, Gisele, não te preocupa que isso que eu estava explicando agora já está lá no YouTube, numa outra aula, numa outra turma, que é o cálculo anestésico, então tu pode ver lá. E daqui a uns dias eu vou baixar também isso daqui, essa de vocês especificamente, vou colocar lá no canal do YouTube, que vocês já conhecem lá, tá? Mas quem estava vendo até aqui, deu para entender isso daí? Muito simples, muito fácil, apesar de estar começando a segunda-feira com matemática. Estava desesperada, professor. Sim. Não, mas está lá gravado. Se tu entrar no canal do YouTube, já tem esse daí, cálculo anestésico, vai lá, clica lá, tá bom? E aí já vai assistindo logo, tá? Tá bom, então, tá. Obrigada. Obrigada, meninas. Não, calma aí, mas não acabou, ainda não sai não, Gisele. Calma aí. Não. Tá. Mas então, para quem assistiu, deu para entender até agora? Tudo certo. Sim, Tudo professor. certo. Beleza, então. Então era isso que eu precisava passar daquele outro e a gente já vai iniciar logo outro assunto hoje, tá? Não sei se vai dar para terminar, mas a gente vai pelo menos iniciar, ok? Deixa eu só a parte de manobras fundamentais em cirurgia. Deixa eu falar para vocês aqui. Tá, deixa eu começar a compartilhar minha tela agora aqui. Para poder mostrar para vocês. Compartilhar a tela aqui. Estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Está escrito manobras cirúrgicas fundamentais, tá? O que vem a ser isso daí? As manobras cirúrgicas fundamentais, elas vão caber em toda e qualquer cirurgia de qualquer parte do corpo. Então, se você for numa cirurgia torácica, por exemplo, existem essas manobras fundamentais também. E aí você vai conseguir discernir isso daí, ok? Conforme a conceituação de cada uma delas, ok? Então, a gente começa pela anestesia, normalmente a gente começa pela antisepsia do nosso paciente, tanto a antisepsia intraoral quanto a extraoral. A intraoral normalmente feita com clorexidina 0,12% e a extraoral feita com clorexidina 2%, tá? Em volta do paciente, na pele do paciente. Depois desse tempo cirúrgico, a gente tem o quê? Anestesia, que a gente estuda somente a anestesia propriamente dita, ok? E depois a gente vai partir para um outro conjunto de manobras, que é essas que estão descritas aí. Não necessariamente nessa ordem, mas didaticamente normalmente segue essa ordem realmente, tá? Então a gente tem a diérese, a exérese, a hemostasia e a síntese dos tecidos, ok? E a síntese ela já é por si só também uma parte da hemostasia, ela já contempla, ok? Então o que seria isso daí? Como eu falei para vocês, toda e qualquer cirurgia você vai ver esses passos cirúrgicos. Em qualquer tipo de cirurgia, seja da cabeça, seja da perna, do pé, da mão, da boca, tudo vai ter sempre isso daí. Okay? Então, o que significa essa diérese? Essa diérese significa romper ou interromper a integridade tecidual. Ora, se a gente está falando de cirurgia, a gente vai adentrar o tecido. Para a gente adentrar o tecido, a gente tem que romper essa integridade tecidual. A gente vai provocar uma ferida cirúrgica nesse tecido.
ok? Então, a gente vai ter acesso a essas áreas anatômicas ao interior do tecido para fazer algum tipo de trabalho, ok? E aí, normalmente, a diérese ela pode se dar pela incisão, que é o mais comum de todos, ok? Então, para incisão, a gente vai utilizar o cabo de bisturi e a lâmina de bisturi. Então, a gente vai falar o bisturi montado, como a gente fala, ok? Para romper esses tecidos, ok? Mas a gente pode usar também a divulsão. Normalmente, a divulsão, a gente vai seguir esses exemplos aqui com esse tipo de material, tá? Que são as tesouras de ponta romba, são de pontas arredondadas, ok? Então, normalmente, a tesoura, ela entra no tecido fechada, que seria essa primeira, e ela sai do tecido aberta, para romper as fibras do tecido. Normalmente, a gente utiliza a divulsão para acessar planos mais profundos do músculo. Então, a gente vai separar as fibras musculares fazendo esse tipo de movimento. A tesoura encosta no músculo fechada, você pressiona a ponta da tesoura, abre a ponta da tesoura para separar essas fibras musculares e puxa a tesoura aberta. E assim vai fazendo até romper, até espaçar todas essas fibras musculares e ter acesso ao interior do tecido, tá? Então, a divulsão vai se dar com as tesouras de ponta romba, a incisão vai se dar com os bisturis montados, ok? E a sindesmotomia, que é bem específico da odontologia. Normalmente, ela é feita com o sindesmótomo, ok? Que seria esse que está circulado em azul, ok? Esse daí é o sindesmótomo. Ele vai servir para quê? Para separar a gengiva da porção dentária, para a gente ter acesso a planos mais profundos, separar também até o periósteo do osso. Essa é a sindesmotomia, ok? E a gente pode ter auxílio também durante essa diérese, tanto sai na incisão, na divulsão ou na sindesmotomia, a gente pode ter auxílio das pinças também, as pinças anatômicas, que seriam essas que estão aí na tela do lado direito, ok? Tanto faz as anatômicas lisas, ok? Quanto faz essas anatômicas dentadas aqui, ó. Tem tipo um dentinho aqui, tá? Aí tem vários tipos de pinça. Tem a de Addison, a de Addison Brown. Normalmente o que eu indico para vocês, e que está na lista de vocês, tá? É a Dietrich. Estou escrevendo aí na tela, ok? Se você tiver essa pinça, ela já substitui essas duas aqui, com uma pinça só. Por isso que é um pouquinho mais carinha também, ok? Mas ela é uma pinça realmente excelente que substitui várias outras pinças, ok? Então, essa seria a diérese. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Ok. Então, normalmente, esse daqui seria o cabo de bisturi. O cabo de bisturi que a gente vai utilizar normalmente seria o número 3, ok? E a gente, lembrando que, obviamente, que se a gente vai incisar, se a gente vai cortar um plano, um tecido, a gente não pode lesar áreas inervadas, a gente não pode lesar nervo, a gente não pode lesar áreas ricamente vascularizadas, né? Com grandes ramos arteriais ou venosos também. Então, a gente tem que ter um conhecimento cirúrgico de onde a gente está lesando, realizando nossa ferida cirúrgica, e tem que ter conhecimento do instrumento também, como manusear, como pegar ele, não só como pegar, como montar também, ok? Existem vários tipos de lâminas que a gente usa, essas daqui são as mais utilizadas na nossa área, a 10, a 11, a 12 e a 15, e aqui ainda tem um adendo, que seria a 15C, que seria essa ponta ativa bem menor, que seria muito melhor para a gente utilizar. A 12, ela é muito boa para utilizar no caso de posteriores, que você tem que fazer a incisão lá atrás do segundo molar superior. A 12 é uma lâmina excelente para fazer isso daí, tá? E aí a montagem do bisturi. Essa montagem do bisturi, como está aí na imagem, é perigoso, ok? Mas não é tão perigoso quanto desmontar, porque na desmontagem do bisturi a gente pode se ferir e o bisturi já está contaminado. Na montagem, não. O bisturi, a lâmina de bisturi ainda está estéril, ok? Mas normalmente você vai pegar com o porta-agulha, ok? Pela parte posterior, a lâmina, e aí fazer o encaixe, fazer o deslize no cabo de bisturi, até ouvir o clique, ok? Então, aqui finaliza a montagem, tá? E aí, para remover é que é o mais complicado, tá? Que aí você vai ter que pegar uma pequena aba que está aqui, entortar ela e empurrar a lâmina para fora do encaixe. Aí, nesse momento que a lâmina de bisturi pode quebrar e voar a lâmina em você ou no seu auxiliar, quem está lhe auxiliando, no circulante também, tá? Então,
Essa parte aqui a gente vai demonstrar para vocês direitinho lá na prática, quando a gente chegar na clínica, como que é a correta montagem e desmontagem. Não deixe de cobrar isso daí da gente, tá? Então, a forma correta da empunhadura do bisturi, ok? Então, a gente pode empunhar com uma caneta, realmente, para incisões pequenas e delicadas. Esse é o nosso caso dentro da odontologia, mas ele pode ser empunhado também com uma palma da mão, entre os dedos indicador e polegar, que aí seriam para incisões amplas e extensas, ok? Então, normalmente, isso daí vai utilizado em quê? Em cirurgia torácica, em cirurgia da cabeça, em cirurgia da face também, algumas incisões da face dá para fazer desse jeito, ok? Mas dentro da boca, realmente, a gente precisa de um espaço mínimo, a gente vai utilizar essa pega como se fosse uma caneta, realmente, tá? Então, evitar estruturas anatômicas importantes, a gente já falou, uma lâmina nova e afiada sempre, então vocês têm que prestar atenção nisso, porque no momento que eu utilizo uma lâmina que não está afiada, eu começo a fazer vários planos de corte, isso dificulta a cicatrização dessa ferida, ok? E a incisão tem que ser firme, contínua e com bordos regulares, então eu não posso ter, tipo, o corte correto seria um corte simples, tá? Um corte firme e contínuo, seria uma reta, que a gente tem que ter na cabeça. Eu não posso, vou fazer em vermelho agora, tá? Na tela. Eu não posso começar a incisão, parar, depois fazer a incisão, parar, fazer a incisão, parar. Então, vê como que não vai saindo reto essa outra incisão que está em vermelho? É isso que eu não posso ter, tá? Então, eu tenho que ser firme, contínua e com bordos regulares, como está essa azul, que a cicatrização é muito melhor, tá? O bisturi ele entra perpendicular em incisões superficiais e depois ele baixa por um ângulo de 45 graus e você efetua a incisão realmente. A gente tem que planejar durante a incisão o sangramento, a gente tem que prever a firmeza desse tecido que a gente está incisando e como que vai ser a sutura no final, ok? E o mais importante de tudo também, esse daqui é comum quando a gente está começando a fazer incisões. Incisão deve proporcionar campo amplo e visível. Então, a gente pensa que a gente está lesando o paciente, que está infligindo algo ruim ao paciente. Se a gente lesar, se a gente cortar o menos possível, mas na verdade é o contrário. Porque quanto menor o seu campo de visão, mais vai demorar o seu trabalho. E quanto mais demorar o seu trabalho, pior vai ser o pós-operatório desse paciente. Então, é muito importante a gente planejar a nossa incisão para ela ser ampla, para ela nos dar um campo amplo e visível para que a gente efetue o nosso trabalho de forma mais rápida possível, tá? Deu para entender até aqui, pessoal? Sim? Sim, professor. Ok. Então, ó, vou desenhar de amarelo. O bisturi ele entra perpendicular no tecido, ok? Depois ele baixa para 45 graus. Você corre o bisturi no tecido, ok? Depois ele levanta para perpendicular e você tira o bisturi do tecido. Essa seria a mecânica correta para se fazer a incisão, tá? Um retalho cirúrgico, o que vem a ser quando a gente fala em retalho cirúrgico, ok? Retalho cirúrgico é uma porção delimitada por essas incisões. Esse é o retalho cirúrgico, ok? Então, com ele a gente vai ter um acesso cirúrgico, a gente vai visualizar o que a gente quer visualizar, o que a gente quer resolver também. E a gente vai mover o tecido mole ao redor dessas incisões, ok? Nesse caso dessa foto aí, o que se propõe aí é fazer o tracionamento desses caninos que estão inclusos aí. Então, estou pintando de branco a pontinha deles, tá? Então, esses dentes aí estavam inclusos no osso, ok? Totalmente inclusos no osso. O que foi feito? Vou desenhar em amarelo o retalho, ok? Foi feita a incisão intrasucular. É isso que eu estou desenhando aí, ok? Foi feita essa incisão intrasucular, ok? Rebatido todo esse retalho, o que vocês veem aí, rebatido todo esse retalho, e aí eu tenho acesso ao osso, visualização ao osso. Depois, o que foi feito? Foi feita uma osteotomia, ou seja, uma remoção parcial de osso, até encontrar a coroa desse elemento dentário. Foi feita uma osteotomia, essa remoção parcial de osso, encontrei o elemento dentário, vou ligar o dispositivo nele e depois fazer o reposicionamento desse retalho, tá? Esse retalho, nesse caso aqui, é o retalho de espessura total, onde eu desloquei mucosa, submucosa e o periósteo. Eu deixei o osso totalmente desnudo nessa situação, tá? Deu para entender isso daí, pessoal?
Tá, divulgação já falei para vocês, ok? Exérese, que seria o próximo movimento. A exérese seria a remoção de parte ou de todo o órgão ou de todo o tecido também, tá? Então, no caso específico da exodontia, ela é uma específica exérese, ok? Ela é uma remoção de todo o órgão dentário, a exérese, ok? Mas isso daí pode ser o quê? Pode ser exérese de uma lesão patológica, então seria o quê isso daí chamado? Uma biópsia. É uma exérese, ok? A osteotomia, que seria a remoção parcial do osso. A exodontia, que é a remoção do órgão dentário. Ou a curetagem também, que é a remoção de um conteúdo cístico, por exemplo, ok? Seria a curetagem. Todos esses são exemplos de exérese aí, tá? E a hemostasia, o que é a hemostasia? São manobras para controlar ou impedir esse derramamento de sangue, tá? Existem tanto as hemorragias transoperatórias, ou seja, no momento que você está fazendo procedimento cirúrgico, ok? E a gente pode tentar identificar esses tipos de hemorragia conforme o fluxo desse sangue. Então, se a gente tem um fluxo contínuo, provavelmente é o derramamento de uma veia, mas é um sangue em abundância, ok? Contínuo, que a gente não vê a pulsação, que é muito diferente das artérias. Quando a gente tem um rompimento arterial, por exemplo, a gente tem um grande fluxo de sangue, muito sangue realmente, mas a gente vê como se fosse jorrando de um ponto específico, esguichando de um ponto específico. Na veia é o mesmo conteúdo, a mesma quantidade de sangue, mas a gente não vê espirrando de um ponto específico. Aí é um sangramento de uma veia, ok? E os capilares, que seriam o sangramento em forma de lençol. Então, é um pequeno sangramento, discreto e tudo, mas é em forma de lençol, é uniforme em todo o bordo que você está operando. Por exemplo, em todo o osso, que seria o mais comum, sangramento em forma de lençol, ok? Porque você rompeu a cortical e desnudou uma grande extensão da medular óssea, ok? E a hemorragia pode ser pós-operatória também. Ela pode ser pós-operatória imediata, ou seja, você terminou o procedimento cirúrgico e ainda dentro do consultório odontológico, ou algumas horas depois, 1 hora, 2 horas depois, o paciente vem a ter uma hemorragia. Isso seria uma hemorragia pós-operatória imediata. Ou uma hemorragia pós-operatória tardia também. Quando vários dias, por exemplo, lá no 3º ou no 4º dia, o paciente vem exibir uma hemorragia. Aí já seria uma hemorragia tardia, tá? Deixa eu ver. Os métodos para se resolver a hemostasia, para se fazer hemostasia, ok? Então, o primeiro método, e o mais simples de todos, seria o da compressão, tá? O que seria isso daí? Quando você observou que teve hemorragia ao tecido, você vai pegar um chumaço de gás e comprimir o local, ok? Comprimir o local por pelo menos 10 minutos, ok? Se for uma hemorragia capilar, normalmente vai resolver. Agora, se não for capilar, não vai resolver, mas vai te dar tempo para fazer as outras manobras que tem que ser feitas. Então, o primeiro movimento é a compressão. Comprimir o local. Fazer compressa com gases no local. Esse é o primeiro movimento da hemostasia. Depois vai ter a pinçagem. Aí a pinçagem ela vai servir para as veias e para as artérias realmente, tá bom? Então vai ser o quê? Vai ser o aprisionamento com pinças hemostáticas. Então, no nosso arsenal cirúrgico, a gente tem pinças hemostáticas, tanto as curvas quanto as retas, ok? Que seria a pinça... Normalmente, a gente está pedindo a pinça Kelly para vocês, ok? E aí, a pinçagem, tem tanto a pinçagem simples, que seria uma pinça hemostática que é removida após a hemostasia. Então, você vai identificar o local de onde está vindo esse sangramento e vai comprimir esse tecido com a pinça hemostática, com uma pinça simples, ok? E tem a pinçagem com ligadura. Aqui na imagem tem, ok? O que é a pinçagem com ligadura? Então, ó, na figura lá, a pinça vai comprimir o vaso, ok? Vai impedir o derramamento de sangue e você vai fazer a ligadura, que é pegar um fio reabsorvível, ok? E colocar na luz do vaso sanguíneo, para que não haja mais extravasamento de sangue, ok? Isso daqui, quando já aconteceu o acidente. Mas, alternativamente, a gente pode fazer antes de acontecer o acidente, que seria na figura D, onde eu vou pegar 2 pinças hemostáticas, depois que eu dissequei todo o vaso sanguíneo, ok? Vou comprimir as 2 pinças hemostáticas e aí fazer a seção dos vasos com a tesoura ou com bisturi e fazer a ligadura desses vasos.
para eu impedir esse derramamento de sangue, ok? Existe também a hemostasia por termocoagulação, que seria o aparelho elétrico ou eletrocautério, também como ele é chamado, ou bisturi elétrico, ok? Que aí você vai utilizar uma corrente galvânica sobre esse tecido, ok? Então, diretamente sobre o vaso ou sobre a pinça hemostática que está aderida lá ao vaso também, ok? E aí tem alguns requisitos para se fazer isso daí. Remover metade do paciente, porque como é uma corrente elétrica, se ele tiver com um anel, por exemplo, vai ficar a marca de queimadura no anel naquele dedo. Então tem que remover todos os pertences metálicos desse paciente. Então, brinco, anel e outros daí. O fio terra deve estar em contato com o paciente, senão não vai fechar o circuito, ok? Então, normalmente tem uma placa que se coloca em contato com a pele do paciente, ok? Remoção de excesso do líquido ao redor do vaso sangrante, porque senão não vai ter a aplicação correta da corrente elétrica. Então tem que remover. E a ponta do cautério só pode tocar o vaso sangrante também, tá? E tem as outras substâncias químicas também, tá? Então tem substâncias hemostáticas com elementos químicos que ajudam na hemostasia, como a esponja de gelatina absorvível que você encontra no mercado, tá? Só citando para vocês, que seria o gel Fifon. A esponja de fibrina também, que seria o Hemospon, e reabsorvível também, você pode deixar lá dentro do alvéolo da loja cirúrgica, tá? Tem a celulose oxidada regenerada, que seria o Surgicel, que é um pouquinho mais caro isso daí, mas é absorvível também, e elas normalmente vão ter a função de produzir um coágulo artificial, para que pare esse extravasamentos de sangue. A vitamina K, que seria de uso parenteral, desculpa, o exemplo seria o Canaquion de 10 a 20 miligramas endovenoso, ok? Se a gente desconfiar que a gente utilizando todos aqueles outros métodos de hemostasia, de compressão, de utilizar algum outro químico, ou Hemospon, ou Surgicel, alguma outra coisa, e mesmo assim não resolver, então o problema é sistêmico desse paciente. A gente pode adotar, então, a medida de vitamina K de uso parenteral. Ok? E a cera para osso também, que é normalmente cera de abelha associada ao ácido acetilsalicílico. Ok? São pequenas hemorragias ósseas ou forames, com rompimento de feixes vasculos nervosos também. É só essa utilização para osso, então, a cera para osso. Tá? Não vai se utilizar em tecido. Sutura. Tá. Então, aí a gente parte para a síntese, realmente, a sutura. Então, seria a utilização do fio de sutura, conjunto de manobras para aproximar os tecidos divididos durante a diérese. E a diérese a gente já viu que pode ser a incisão ou a divulsão, ou a própria sindesmotomia também. Normalmente é o ato final do procedimento cirúrgico ou o reparo de lacerações também. A cicatrização ela vai depender desse correto posicionamento desses retalhos, desses tecidos que foram afastados, ok? E da estabilidade. Isso daqui é importante, ok? Então, um tecido que ele é suturado, mas não tem estabilidade, ou seja, ele continua em movimento, ele não vai ter uma cicatrização ideal, uma cicatrização adequada. Então, por isso que durante a síntese a gente tem que promover essa correta estabilidade do tecido também, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, auxiliam na hemostasia. A própria síntese é uma das manobras hemostáticas também, tá? Tá, as qualidades do fio ideal de sutura, ok? A gente não tem nenhum fio de sutura que tenha todas essas qualidades aí 100%, ok? Então, de maneira teórica, o fio de sutura ideal teria que ter grande resistência à tração e à torção, tinha que ter calibre fino e irregular, teria que ser mole, flexível e pouco elástico, a ausência de reação tecidual, fácil esterilização e custo baixo também. A gente não tem isso daí. Aqui na imagem a gente tem dois exemplos de como se fazer a sutura de forma errada, ok? Então, a primeira do lado direito que a gente tem aí, ok? Essa primeira do lado direito, a gente tem a formação de um espaço morto. O que seria esse espaço morto aí? Seria esse espaço, vou delimitar aqui na imagem, está delimitado em branco, ok? Esse espaço aí na imagem, ele vai ficar cheio de sangue, ele vai ficar com coágulo onde não deveria ter, ok? Onde não deveria ter. Uma quantidade muito grande de sangue.
Por quê? No momento que a gente rompe os planos teciduais, a gente tem que religar esses planos teciduais na forma adequada que eles eram, ok? Então, o que faltou fazer aí? Essa parte foi ligada correta, essa parte mais profunda que está em amarelo, ok? Mas essa outra parte, que seria a parte superficial do músculo e a parte mais profunda da camada de gordura, não foram ligadas da forma adequada. Então, por isso que formou esse espaço morto. Esse espaço morto ele pode proporcionar a formação de infecções nesse tecido, ok? Porque tem um grande acúmulo de nutrientes aí, as bactérias podem penetrar por essa incisão e aí infectar essa ferida cirúrgica. Então, a gente tem que evitar a formação de espaço morto fazendo a ligação dos planos que a gente rompeu adequadamente, ok? Do lado esquerdo aí, a gente tem a forma incorreta de fazer a sutura. Por quê? A gente tem um bordo por cima do outro, tá? Os planos foram ligados de forma adequada, como a gente dá para ver aí na figura, ó. Os planos foram ligados de forma adequada, ok? Só que quando chegou lá em cima, na parte mais superficial, na parte cutânea, a pele não foi ligada da forma adequada, porque tem que ser borda com borda, ok? Tem que ser borda com borda na hora da ligação. Então, ficou uma borda sobre a outra. Então, uma borda sobre a outra, a gente não vai ter a cicatrização adequada. Então, essa é a forma incorreta de se fazer, tá? Instrumental da síntese. Então, vai ter o porta-agulha, ok? No caso do porta-agulha que a gente está pedindo, é o porta-agulha de maio, ok? Porta-agulha de maio EGA, ok? O fio de sutura, que normalmente o fio de sutura mais utilizado e o mais em conta, mais barato para ser utilizado seria o seda, que é o que está na lista de materiais de vocês, tá? O seda ou 30 ou seda 40. Vou já explicar o que significa essa numeração para vocês, tá? Fio de sutura agulhado, ok? As pinças cirúrgicas de dissecção e de dente de rato. Nesse caso, a gente está preconizando a dietrich, como eu falei para vocês. E as tesouras íris, nesse caso, que serve somente para cortar o fio de sutura. Aí pode ver que ela tem a ponta realmente bem aguda, a tesoura íris, tá? No material de vocês. Dos fios de sutura, o que a gente tem? A gente tem os absorvíveis e os não absorvíveis, ok? Dos absorvíveis, então, a gente tem catgut. Catgut, ele é produzido a partir do intestino, tá? De boi ou de carneiro. E a gente tem também os absorvíveis ácido poliglicólico e o poliglactina 910 também. São bem mais custosos, bem mais caros, ok? Então, esses fios aqui a gente não precisa pensar em remover eles, porque o próprio tecido, o próprio ferido, o próprio paciente, ele vai expulsar isso daí, esse fio de sutura, ok? E os não absorvíveis a gente tem que remover realmente, o paciente tem que voltar ao consultório odontológico para remover. Então, o que a gente tem? A gente tem o seda, o algodão, o linho, o nylon, que seria o fio artificial, o poliéster e o polipropileno também, que seriam artificiais, nylon, poliéster e propileno. O linho, algodão e seda seriam naturais, ok? Falando do catgut, como eu falei para vocês, do intestino do boi ou do carneiro, sendo que existem dois tipos, vocês poderão encontrar o catgut simples e o catgut cromado, ok? Então, o catgut simples, ele mantém a sua resistência de 5 até, no máximo, estourando 7 dias, porque eles provocam uma reação tissular e provocam reação do tecido. A inflamação que está ocorrendo no tecido vai fazer a digestão desse fio de sutura, e ele vai perder a tensão nesse tempo também, de 5 a 7 dias. Já o catgut cromado, como tem o cromo nele, ele já resiste por mais tempo, por 9 a 14 dias. Então, o ideal seria utilizar esse catgut cromado, se forem utilizar o catgut, ok? Daí depois a gente tem os ácidos poliglicólico e o poliglactina 910, ok? Que são fios sintéticos, são absorvíveis e provocam menor reação tissular na pele. Seriam os mais indicados realmente, tá? Se for utilizar um fio reabsorvível para esses pacientes, só que são bem mais custosos, ok? Daí dos não reabsorvíveis, a gente tem o quê? A gente tem outra subdivisão, que seriam os monofilamentares e os multifilamentares. Todos eles têm prós e contras. No caso dos monofilamentares, a gente tem os fios mais rígidos, ok? São relativamente mais rígidos, eles resistem mais à tração, tá? Porém, eles são mais dificultosos para dar nó, para torcer eles, ok? Então, tem a dificuldade de nó cirúrgico.
E por eles serem monofilamentários, eles acumulam muito menos bactérias também, muito menos placa. Então, são mais inertes ao tecido, provocam menos reação nesse tecido, ok? Já os multifilamentares são mais fortes, dependendo do calibre deles, ok? São realmente mais fortes, porém, são mais abrasivos, por eles serem entrelaçados, pois eles vão passando pelo tecido, eles vão arranhando o tecido, vão dando uma abrasão no tecido, e são mais suscetíveis a infecções na ferida cirúrgica, porque, como eles são traçados, eles acumulam mais placa também, tá? Então, aqui eu tenho o que eu falei para vocês, olha, tem lá na extremidade o número 3 e na outra extremidade o 12 zero. Quanto maior a quantidade de zeros, mais fino é o fio, ok? Quanto maior a quantidade de zero, mais fino é o fio, ok? Então, o que a gente tem que eu falei para vocês lá? A gente tem utilizando o seda 3.0. O seda 3.0, ele é mais grosso do que o seda 4.0. E o seda 4.0, ele é mais grosso do que o 5.0, e assim sucessivamente até chegar ao 12.0, que seria o fio mais fino, ok? Estão acompanhando aí, pessoal? Estamos, professor. Sim, professor. Tá. Deixa eu passar daqui, fio de sutura. Tá. Sair dessa apresentação aqui e nessa outra aqui para falar de retalho cirúrgico. Aqui. Estão vendo minha tela aí, não estão? Eu estou vendo. Tá, ok. Então, eu vou falar um pouquinho de tipos de retalho cirúrgico, tá? Esse primeiro da imagem aí, eu tenho um retalho do tipo envelope. Então, qual que é a situação que está acontecendo aí? Então, eu vou remover esse dente que está pintado. Esse dente que está pintado em verde aí. É esse dente que vai ser removido, tá, pessoal? Esse dente que vai ser removido. E observem que esse tipo de retalho em envelope, o que eu vou fazer? Eu vou somente usar o sindesmótomo e afastar o tecido desse elemento dentário. Mas eu vou afastar quanto? Eu vou afastar, olha, um dente para posterior e 2 dentes em direção anterior. Somente afastar a gengiva. Tá percebendo essa situação aí? Eu somente afastei a gengiva ao redor desse dente para poder proporcionar um campo de visão. Tá entendido esse retalho do tipo envelope, pessoal? Tá muito Entendi. Ok. Então, outro retalho é do tipo triangular. Então, esse retalho do tipo triangular, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou remover esse elemento dentário, vou mexer nesse elemento dentário, por algum motivo, por alguma razão. Tá? Só que eu preciso de um campo cirúrgico ainda maior. Então, o envelope ele não vai me proporcionar esse campo cirúrgico ainda maior. Porque eu preciso acessar, por exemplo, a raiz desse dente. Tá? Ou alguma coisa no terço médio da raiz desse dente. Aí eu vou utilizar esse retalho do tipo triangular. Como é que vai ser feito esse retalho do tipo triangular? Ora, se eu vou ter que remover ou mexer nessa parte óssea, que eu estou pintando aí de verde da raiz, ó, digamos que eu vou ter que remover, fazer a osteotomia nessa parte óssea, tá? Onde está pintado de verde, tá? Então, como é que vai ser o meu retalho? Vou desenhar em amarelo agora. O meu retalho do tipo triangular, ele vai pegar, pelo menos, no mínimo, um dente posterior, fora o elemento dentário que vai ser removido, e um dente anterior, tá? Então, o elemento que está pintado de verde aí é o elemento que eu vou fazer a remoção. Eu vou fazer a osteotomia nesse elemento dentário, ok? Então, eu tenho que descolar, a minha primeira incisão vai ser intrasucular, nessa direção aí, nesse elemento dentário que eu vou remover, e intrasucular no elemento dentário posterior e no elemento dentário anterior, tá? E depois eu vou ter que fazer uma incisão relaxante, ou uma incisão de alívio também, que é falado, ok? Essa incisão ela pode ser planejada tanto anteriormente quanto posteriormente. Normalmente a gente planeja anteriormente. Para o retalho se abrir, a gente tem uma visão do campo melhor. Mas em algumas situações, alguns acidentes anatômicos não nos vão permitir essa situação, ok? Mas essa seria a incisão de alívio. Vou desenhar em amarelo aí.
Essa seria a incisão de alívio. Essa incisão de alívio, ela tem que ser oblíqua, ok? Ela tem que ser oblíqua. Então, prestem atenção nisso daí. Nesse caso aí, ela está reta. Ok, ela pode estar reta. Ela não pode ser oblíqua fechada, porque senão ela vai cortar o suprimento sanguíneo. Mas primeiro entendam essa conformação desse retalho de forma triangular. Depois eu vou falar do protocolo para se executar essas incisões, tá? Então, essa é do tipo triangular. Então, eu vou ter uma incisão principal, que seria intrasucular, pegando um elemento anterior e um elemento posterior, e mais uma incisão de alívio, tá? Essa outra que está aparecendo seria uma incisão semilunar, ok? Eu vou pegar somente o ápice, quero mexer somente no ápice do elemento dentário, ok? E essa outra é uma incisão do tipo trapezoidal. Então, quase que a mesma situação triangular. Eu vou remover esse elemento dentário aqui, fazer a osteotomia também, provavelmente para poder remover essa raiz aqui, ok? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer incisão intrasucular, pegando um dente anterior e um dente posterior, o elemento dentário que eu vou mexer, ok? E fazer duas incisões de alívio dessa vez. Mas olha como é que ela é oblíqua também, tá? Tanto na anterior quanto na posterior, essas incisões de alívio. Então, essa é uma incisão de forma trapezoidal, retalho em forma de trapézio, tá? Então, só para entender a conformação. E aí, já eu vou falar, então, desses princípios, ok? Que seria isso daqui, ó. O retalho, para a gente, em exodontia, é o retalho mucoperiosteal. Só relembrando, evitar danos às estruturas anatômicas, obviamente. A base do retalho tem que ser maior que a margem livre. Então, observa isso no retalho trapezoidal, que eu vou desenhar para vocês. Tamanho adequado. As margens devem ser reposicionadas sobre osso sadio. Então, é por isso que eu sempre estendo a minha incisão para um elemento dentário anterior ao que eu vou mexer e o elemento dentário posterior ao que eu vou mexer. Para sempre o retalho ser reposicionado sobre o osso sadio, ok? Tenho que evitar distorções, lacerações e compressões desse retalho, porque eu posso interromper o fluxo sanguíneo desse retalho, e aí eu vou provocar uma necrose desse retalho, dessa porção de tecido, e toda aquela área vai ficar descoberta de tecido, ok? Obviamente que o afastamento sem tensão também, e a incisão de alívio de forma oblíqua e parapapilar também, ou seja, ao lado da papila, tá? Então, seria essa questão aqui, ó. Na figura, de cima do lado esquerdo, aqui. Observa a seguinte situação. Eu vou remover esse elemento dentário que eu estou pintando de verde aí, ó. Então, eu vou fazer uma incisão trapezoidal. E vou remover parte desse osso, tá? Então, olha como é que vai ser a minha incisão. A minha incisão, ela vai ser, então, uma incisão intrasucular, pegando um elemento dentário anterior e um elemento dentário posterior, que eu desenhei em amarelo, ok? Observa também que a minha margem desse retalho, a minha margem fixa, que seria essa daqui, ok? Ela vai ser maior do que a margem livre, que seria essa outra de cima. Ó, dá para visualizar isso daí, né? Por que isso daí? Porque as veias, as artérias que estão vindo por essa região, vou desenhar em vermelho, ó, elas têm que fazer a irrigação, tem que continuar irrigando todo esse retalho, ok? O sangue tem que continuar isso daqui. Esse tecido tem que continuar vivo, ok? Tem que continuar vivo. Então, por isso que a gente faz dessa forma. A incisão de alívio, ela é oblíqua e parapapilar. O que significa isso? Que ela tem que ser ao lado da papila. Então, observa nessa situação aí. Olha o que tem. A gente tem a papila aqui, então seria esse triângulo vermelho, ok? Mas olha a incisão como é que ela está indo. Ela está ao lado da papila. Ela não está em cima da papila, ok? Ela não está em cima da papila. Porque se eu fizer isso daí, eu estou anulando essa papila, tá? Prestem atenção nisso daí. Então, nessa figura do lado direito, aí em cima, a gente tem duas situações erradas. Primeiro, a incisão de alívio, ok? Então, a incisão de alívio, olha como ela está pegando no meio da papila, ó. Está pegando no meio da papila, ok? E ela não está oblíqua, ela não está deixando a margem do retalho maior, a base do retalho maior que a margem livre, ok? A margem livre, ela está maior que a base do retalho. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que não vai chegar sangue nessas regiões aqui.
Não chegando sangue nessas regiões, eu vou ter uma necrose tecidual. O paciente vai exibir o quê? Ele vai exibir, então, uma fenestração aqui, desse retalho. Então, toda essa região aqui vai ficar descoberta durante algum tempo. Esse osso vai ficar exposto na boca do paciente, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer o retalho de forma adequada, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Tá dando sim. Beleza. Sim, professor. Então, nos exemplos de baixo, a gente tem o quê? Retalho do tipo envelope, o que está com X aí vai ser removido, e olha aí como é feita a incisão. Um elemento dentário posterior e 2 elementos dentários anteriores, para reter o tecido. Nesse do lado direito, embaixo, a gente tem o quê? O retalho do tipo triangular. Então, a incisão intracircular, um elemento dentário posterior e um elemento dentário anterior. Sendo que a incisão relaxante, olha como é que ela está, de forma oblíqua, ok? E parapapilar, ao lado da papila. Esse é o jeito correto de se fazer, tá? Deu para entender, pessoal? Eu Tá gostaria que você ok. repetisse o último aí. Tá. Nessa imagem aqui vai dar para ficar explícito isso daí, que eu vou falar realmente isso daí, de novo, Ok. tá? Então, ó, esse elemento dentário de verde que eu estou pintando aí, o elemento dentário que a gente vai fazer a remoção, tá? Então, a gente vai fazer a osteotomia também para fazer a remoção desse elemento dentário. Então, a minha incisão, ela vai começar de que forma? Ela vai começar intrasucular. Então, eu vou começar a minha incisão de forma intrasucular, um elemento dentário anterior, o elemento dentário que eu quero fazer a remoção, e o elemento dentário posterior. Tá ok até aqui essa primeira parte da incisão? Ok. Certo. E depois eu planejei fazer uma incisão do tipo triangular, eu vou ter que fazer uma incisão de alívio, então, uma incisão relaxante. Como é que tem que ser essa incisão relaxante? Ela tem que ser de forma oblíqua e tem que ser parapapilar, ao lado da papila, não tem que ser em cima da papila. E tem que ser o quê? Distante da onde eu vou mexer. Então ela vai ser ou no elemento dentário anterior ou ela vai ser no elemento dentário posterior, tá? Então, nesse caso aqui, como é que ela foi executada? Ó, parapapilar, ó, ao lado da papila. Pode observar que ela não está bem no meio da papila, não é verdade? Ela não está no meio da papila. E ela vai ser de forma oblíqua também. Ó. Ser de forma oblíqua. Aí eu executei um retalho do tipo triangular. Ok? Deu para entender isso daí? Deu. Isso quer dizer que para tirar um elemento, né? Um elemento dentário. Isso. Sim. Tá. Se durante a extração eu planejei, ou mesmo durante a extração eu me deparei com algum problema que eu vá precisar fazer uma osteotomia, eu vou partir para esse tipo de abertura. Tá? Eu vou partir para esse tipo de abertura. Certo, certo. Aqui do lado direito a gente tem a forma errada, mas o que está errado aí? Ó? Então, conforme eu expliquei para vocês, o elemento dentário que vai ser removido, novamente eu vou pintar. Vai ser esse verde aqui, tá? Vou precisar fazer a osteotomia desse retalho. Nesse osso, desculpa. Vou precisar fazer a osteotomia desse, onde está pintado de verde. Então, ó, lembra do requisito que eu falei? A incisão intrasucular ela tem que abranger não somente o dente, que eu vou fazer a remoção, mas tem que ser um elemento dentário posterior e um elemento dentário anterior também. Então, é isso que está errado aqui. A minha incisão relaxante ela está em cima do elemento dentário que eu vou fazer a remoção. O que vai acontecer com isso daqui? Nessa região onde está pintado de verde, eu não vou ter o osso mais, porque eu removi essa parede óssea para poder fazer a remoção desse elemento dentário. No momento que eu reposicionar esse tecido para cá, ele não vai ficar com apoio ósseo. Não tendo apoio ósseo, vai ser fácil esse ponto se romper e aí expor o osso na boca desse paciente. Então, por isso que eu só posso reposicionar o meu retalho em cima de tecido ósseo sadio, sem estar lesado. Então, por isso que eu sempre estendo as minhas incisões. Isso é requisito. Entender isso daí, pessoal? Sim. Beleza, então.
Bom, pessoal, era isso então que a gente tinha para comentar, tá? Dessa sessão aí. Não deixem de ler os capítulos lá que a gente já passou anteriormente, ok? Não deixem de resolver os exercícios também que estão lá, tá? Não deixem isso daí. Ei, Para quem professor, chegou Desculpa, de... pode falar. Não, pode falar, Amanda. Sobre a aula passada, o senhor tem algum material que a gente possa estar estudando? Eu tirei... Tem sim. Tem sim. Tem tanto material de vocês, do Fundamento de Propedêutica Cirúrgica, né? Mas eu não tirei de lá realmente, que eu fui falando, ok? Eu acho que lá fica um pouquinho confuso, um pouquinho complexo, mas foi do livro Terapêutica Medicamentosa, do Eduardo Dias Andrade. Tá? Eu vou ver Mas se o eu senhor coloco... não tem nenhuma aula específica como foi a última, né? Ou o senhor poderia passar uma revisão para a gente da prova, não sei, só para a gente ficar um pouco mais situado no assunto. Eu vou passar o capítulo que eu me baseei, ok? Como eu sempre digo, o livro Terapêutica Medicamentosa é um livro bem didático, é um livro bem fácil de ler realmente, ok? E aí vocês vão ver que vocês lendo lá, e vocês já acompanharam mesmo naquela primeira aula, uma das primeiras aulas que eu passei para vocês, que foi a parte da classificação dos pacientes ASA 1, ASA 2, aquela parte da medicação, também foi do livro Terapêutica Medicamentosa, o capítulo de lá, entendeu? Então, se vocês lerem lá, vocês vão conseguir alcançar o que está escrito Na lá. verdade, professor, licença, na verdade, assim, só lendo, eu sei que a gente entende, mas eu precisaria, na minha parte, eu precisaria, assim, de uma aula explicando, igual o senhor fez esses slides agora aqui, passo a passo, falando, explicando, o senhor explicando, porque Sim. realmente na minha parte, eu estou meio confusa com aquilo ainda. Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o capítulo para vocês, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Tudo bem, Certo. Vou ver se eu passo agora de manhã ainda logo isso daí para vocês já irem lendo logo, tá? E aí a Tá bom. prova, esperem chegar aí o link para a gente fazer a prova. Vamos ver como é que vai ser, mas vai ser online, tá bom? tudo certo. Obrigada, professor. Então, beleza, pessoal. Valeu.